Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Simple Past. Vamos entender um pouco melhor sobre esse tempo verbal e aprender mais sobre isso, certo? Então vamos iniciar aí. Antes da gente passar para o nosso conteúdo, vamos falar um pouquinho sobre a imagem que vocês estão observando. Do you know him? Vocês conhecem ele? Let's read some information and find out. Vamos ler algumas informações e descobrir. Então vamos lá. Nós temos aqui algumas informações sobre a imagem. Eu espero que apenas observando a imagem já venha na cabeça de vocês aí alguma coisa sobre essa pessoa. Chester Charles Bennington was born on March 20th, 1976. He was a singer, actor, and the vocalist of the American rock band Linkin Park. He suffered from depression and died on July 20th, 2017. E aí, pessoal, desse texto, o que vocês conseguiram compreender? Tenho certeza que muitas informações vocês conseguiram pegar só com base no que vocês já aprenderam aqui nas nossas aulas e também em sala de aula, certo? Então, nós podemos observar que esse texto começa com o nome da personalidade que vocês observam na imagem, né? Que é o Chester Bennington. Não sei se vocês conhecem, mas essa pessoa era vocalista da banda Linkin Park, como o próprio texto aí está dizendo. Mas o que eu quero pegar desse texto para trabalhar com vocês é uma palavra específica. Então, vamos ver aqui o próximo slide. Observem a frase. He died on July 20th, 2017. Essa frase foi retirada lá do texto. Agora observem esse verbo que está destacado aí de cor verde para vocês. Died. Vocês perceberam a terminação desse verbo? Então, o finalzinho desse verbo é duas letras, né? O E e o D. Bom, esse verbo, pessoal, que está destacado aí, o died, ele está num tempo verbal chamado Simple Past, que é o passado simples ou o pretérito perfeito em português. E é sobre esse tempo verbal que nós vamos aprender hoje, ok? Vamos ver aí a definição do Simple Past. O Simple Past, que é o passado simples, é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e não podem mais ser modificadas. Mas, professora, se aconteceu no passado, é óbvio que não pode mais ser modificada. Bom, pessoal, a gente tem outros tempos em inglês que isso aí pode ser uma coisa questionável. Aconteceu no passado, mas ainda tem resultados no presente, então vocês vão aprender depois, tá? Por hora, é importante que vocês tenham em mente que o Simple Past aconteceu, pronto, não pode mais mudar. Vamos ver um exemplo. I watched a movie yesterday. Eu assisti um filme ontem. Observaram que eu também destaquei para vocês aí no verbo watch, que é o verbo assistir, o finalzinho em ED? Observem bem porque vai ser importante esse finalzinho e esses verbos, ok? Bom, como é que funciona a estrutura do Simple Past? A gente vai também aprender. Então, aí na tela vocês observam como é que o Simple Past está estruturado. Quando nós fazemos perguntas em inglês, nós usamos o verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar? O verbo auxiliar é uma palavrinha que é responsável por dar o tempo verbal do verbo principal da frase. E para o Simple Past, quando a gente fala de passado simples, a gente vai usar o verbo auxiliar did. Então, se vocês observarem aí na caixinha, essa pergunta começa com a palavrinha did. Esse did, pessoal, é chamado de verbo auxiliar. Ele tem tradução, professora? Ele não tem tradução, tá? Ele não tem um significado. Mas isso significa que ele não é importante? Não, ele é muito importante na pergunta. Por quê? Porque quando você olha para a pergunta e vê o did, você já sabe que aquela pergunta se trata de passado simples. Então, esse did, ele vai dar o tempo do verbo da tua frase. Vou explicar para vocês. Então, observem aí. Did, na segunda coluna nós temos todos os pronomes, porque você pode usar com qualquer um deles, ok? E no terceiro quadrinho nós temos o verbo e o complemento. O verbo é study, que significa estudar, e o complemento yesterday, que significa ontem. Então vamos ver um exemplo com you. Did you study yesterday? Bom, se o verbo que eu tenho nessa pergunta significa study, cadê o passado? O passado está no did. Então, como a pergunta é Did you study yesterday? Eu já sei que a tradução para essa pergunta vai ser Você estudou ontem? Mesmo o verbo estando no presente, study.
Por quê? Porque o verbo auxiliar, o did, que está lá no início da pergunta, vai dar esse tempo de passado para o verbo da tua pergunta, certo? Então essas são as perguntas, lembrem-se sempre, perguntas em inglês no passado começam com did, ok? Agora vamos falar sobre as respostas. Existem duas formas de vocês responderem as perguntas no Simple Past. Tem as respostas curtas e as respostas longas. A gente vai começar falando das curtas, tá? Olha o exemplo. Did you play games yesterday? Você jogou jogos ontem? Gente, a resposta curta é interessante porque ela vai ser sempre do mesmo jeito, ela nunca vai mudar. Não importa a pergunta que você faça, a resposta vai ser sempre yes, I did, no, I didn't. Sim, eu fiz, não, eu não fiz. O que pode mudar nessa resposta? Apenas o pronome, porque às vezes você se refere a você, a ele, a ela, a eles, então você pode mudar o pronome. Mas a estrutura vai ser sempre a mesma. Você viajou ontem? Sim, eu viajei. Você estudou ontem? Sim, eu estudei. Você escreveu ontem? Não, eu não escrevi. Então vai ser sempre yes, I did, no, I didn't, ok? Já nas respostas longas, nós temos aí a nossa questão gramatical envolvida, então vamos prestar bastante atenção. Olha a mesma pergunta. Did you play games yesterday? Vamos ver agora a resposta longa afirmativa. Yes, I played games yesterday. Observaram uma diferença aí, pessoal? No final do nosso verbo play, que é jogar, nós temos as duas letras ED no final. E na negativa, no, I didn't play games yesterday. Já na negativa, vocês observaram que nós usamos a palavra didn't e o verbo play novamente? Bom, então isso é importante. Por quê? Primeiro, nas respostas longas positivas, nós não podemos usar o verbo auxiliar. Então, o que você tem que fazer com o seu verbo? Você tem que conjugar para o passado. E a gente vai já falar sobre essas conjugações, ok? E na forma negativa, vocês vão fazer o uso do seu auxiliar. Lembra que o verbo auxiliar serve para auxiliar o teu verbo? Então, a gente agora está precisando de uma ajuda para o verbo, né? O verbo precisa ficar na forma negativa. E quem vai dar essa forma negativa para o teu verbo é o verbo auxiliar. É por isso que a gente vai usar o didn't, que vai significar o nosso não, e o nosso verbo normal no tempo, na forma base, porque quem está dando a conjugação desse verbo é o didn't. Então, no, I didn't play games yesterday. Não, eu não joguei jogos ontem, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as conjugações. Em sentenças longas, como a gente acabou de ver, é necessário conjugar os verbos escrevendo-os no passado, já que nós não temos o apoio do verbo auxiliar. E para isso, os verbos são divididos em duas categorias. Nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. O que são verbos regulares e irregulares? Vamos começar pelos regulares. Para você falar de um verbo regular, significa que para colocar esse verbo no passado, você vai apenas acrescentar o ED no final desse verbo e já está no passado. ED, no caso da regra geral, e se esse verbo já terminar em E, como é o exemplo de like, por exemplo, você coloca só o Dzinho pronto. Exemplo, Did you watch the soccer game yesterday? Você assistiu o jogo de futebol ontem? Olha, pergunta, então estou usando o did como auxiliar lá na frente, e o watch aí no meio. Yes, I watched the soccer game. Sim, eu assisti o jogo de futebol. E agora o que eu fiz? Coloquei o ED no final do verbo e virou passado, certo? Então é assim que vai funcionar com os verbos regulares. Aí aqui vocês veem alguns exemplos desses verbos regulares. Observe que na primeira coluna nós temos a forma base desse verbo, que é os verbos acompanhados do to. E na segunda coluna nós temos o verbo no passado, que todos estão com ED no final, porque são verbos regulares, ok? Depois vocês podem fazer um estudo mais profundo sobre esses verbos. Aí a gente tem também algumas exceções, por exemplo, aqueles verbos que terminam em Y e são precedidos de consoante, vocês vão trocar o Y por um I e só depois acrescentar o ED. Olha o exemplo, cry, que significa chorar, você vai tirar o Y, colocar um I e só depois vai ficar com ED, cried. Exemplo, the baby cried all night long. O bebê chorou a noite inteira. Outra exceção, quando vocês têm os verbos que são conhecidos como consoante, vogal, consoante, você vai dobrar a última letra para poder colocar o ED no final. Então você conta de trás para frente. Se esse verbo for uma consoante, vogal, consoante, você vai dobrar a última letra como vocês veem no exemplo, ok?
Aí a gente tem os verbos irregulares. Pessoal, os verbos irregulares, eles não seguem regra nenhuma. Então, nós temos que aprender como esses verbos ficam no passado. Exemplo, did you write the essay? Yes, I wrote the essay. Você escreveu a sua redação? Sim, eu escrevi. Então, a gente vê que o verbo na forma base é write, escrever, e no passado fica wrote. Mudou completamente a forma de escrita, certo? Aí vocês veem também alguns exemplos desses verbos irregulares, né? Primeira coluna, forma base. Segunda coluna, vocês observam aí que é bem diferente, né? O verbo no passado. E na última coluna aí a tradução. Também usem para estudar com mais clareza esse assunto. Não esqueçam daquelas regrinhas. Para perguntas, usa o verbo auxiliar did. Formas afirmativas longas, você tem que colocar o verbo no passado. Observa se ele é regular ou irregular. E nas negativas, usa o auxiliar did antinegativo e o seu verbo normal, ok? E por último, vamos falar sobre o verbo to be no passado. Gente, o verbo to be é um verbo irregular. Então, ele no passado vai ficar was ou were. Como vocês observam na tabela, toda vez que eu falo sobre I, eu uso was. You, eu uso were. Para he, she, it, que é a terceira pessoa, a gente usa was. E para todos os plurais, you, we e they, nós usamos o were, ok? Activity time, guys. Vamos lá para atividade. Vamos ver se vocês estão aí ligadinhos, prestando bastante atenção na nossa aula de hoje. Vamos praticar. Na primeira questão nós temos: observe a imagem e diga quais palavras estão faltando. Então nós temos na primeira uma pergunta e está faltando a primeira palavra. You study English? E na segunda, no, I study English. Observaram que o segundo balãozinho é uma resposta negativa? Como é que eu sei? Porque começa com no. Então, que palavra que está faltando aí? Espero que de cara vocês já tenham percebido, né? Vamos ver a resposta? Bom, então no primeiro faltou o did. Por quê, professora? Porque nós iniciamos perguntas no passado com o did. Então, did you study English? Você estudou inglês? Resposta, no, I didn't study English. Não, eu não estudei inglês. Nas respostas negativas, nós precisamos do verbo auxiliar negativo para dar o tempo do seu verbo. Questão 2. Observe novamente a imagem e diga quais palavras estão faltando. Novamente, nós temos na primeira imagem aí, na primeira parte, uma pergunta e na segunda, uma resposta. Uma resposta negativa. Como é que eu sei? Porque agora eu tenho a presença do didn't. Tá, eu tenho o didn't, mas então que palavra que está faltando? Observem o primeiro balãozinho que vocês vão descobrir qual é a palavra que está faltando. E aí, vamos ver a resposta? Então, na primeira, estava claro, né, que estava faltando o did, porque é uma pergunta, e para perguntas no passado simples, nós iniciamos com o did, que é o auxiliar. Did you eat my food? Você comeu minha comida? Resposta, oh no, I didn't eat your food. Então, dessa vez, estava faltando o verbo, pessoal. Logo após o verbo auxiliar negativo, nós precisamos usar o verbo, que é quem vai receber essa negatividade do auxiliar. Então, não, eu não comi a sua comida. E por último, mais uma vez, observe a imagem e diga qual é a forma correta do verbo wash para completar esse espaço. Então a pergunta é: What did you do today? O que você fez hoje? A resposta: my hands. Eu, minhas mãos. Vocês têm que completar esse espaço, pessoal, com o verbo wash, que significa lavar. Dica para vocês, para ficar mais fácil, mais tranquilo. O verbo wash é um verbo regular. E aí, o que significa dizer que um verbo é regular? Tenho certeza que vocês estão lembrando. Vamos ver a resposta? Então, a resposta é washed. Por quê? Verbo regular, gente. Para verbos regulares, a gente coloca ed no final do verbo e tá pronto, certo? Ed no final virou passado. Então, I washed my hands. Eu lavei minhas mãos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque para outras aulas e mais informações, ok? See you next class!